Meditando a Palavra de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas, glória a vós, Senhor. Capítulo 11, versículo de 1 a 13. A oração. Um dia, num certo lugar, estava Jesus a rezar. Terminando a oração, disse-lhe um de seus discípulos: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou a seus discípulos. Disse-lhe ele então: Quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o vosso nome, venha o vosso reino. Dai-nos hoje o pão necessário ao nosso sustento. Perdoai-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação. Em seguida, ele terminou: Se alguém de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, pois um amigo meu acaba de chegar à minha casa de uma viagem e eu não tenho nada para lhe oferecer. E se ele responder lá de dentro: Não me incomodes, a porta já está fechada, meus filhos e eu estamos deitados, não posso levantar-me para dar-lhe os pães. Eu vos digo, no caso de não se levantar para lhe dar os pães, por ser seu amigo, certamente por causa da sua importunação, se levantará e lhe dará quantos pães necessitar. E eu vos digo, pedi e dar-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo aquele que pede, recebe, aquele que procura, acha, o que bater, se lhe abrirá, lhe será aberto. E se um filho pedir um pão, qual o pai entre vós que lhe dará uma pedra? Se ele pedir um peixe, acaso lhe dará uma serpente? Ou se lhe pedir um ovo, dar-lhe-á porventura um escorpião? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, no Evangelho de hoje, nós vimos que os discípulos notavam que Jesus sempre se retirava do grupo para orar. Nos momentos de aflição, ele se retirava e voltava revigorado. Com certeza, todos queriam entender o que se passava naqueles momentos em que Jesus orava. Um dia, um dos discípulos pediu então a ele que os ensinasse a orar. Meus irmãos, com certeza os discípulos percebiam em Jesus que quando ele orava, ele voltava confiante. E eles queriam saber qual era essa oração. E com toda certeza, meus irmãos, eles não sabiam orar, mas como muitos de nós não sabemos. Primeiro, meus irmãos, precisamos saber o que é uma oração. Na Bíblia, a oração é vista como uma comunicação direta com Deus, um diálogo. Um diálogo entre o crente e o Criador, ou seja, entre nós humanos e o Criador. A oração, ela é considerada um meio essencial para o crescimento espiritual e a busca por uma intimidade com Deus, permitindo que a gente compartilhe, nossas preocupações, nossas alegrias, tristezas com Deus. A oração, ela fortalece a fé e a confiança em Deus, principalmente nos momentos difíceis. Nesse Evangelho, Jesus ensina os apóstolos a rezar, mas uma oração de vida prática. Todas as vezes que Jesus tinha que tomar uma decisão, ele rezava. Jesus mostra que a nossa oração deve ser acompanhada com a prática. Não podemos fazer das nossas orações simplesmente um cumprimento de ritos. Por exemplo, meus irmãos, muitas vezes somos muito apegados à reza do terço. De fato, a reza do terço é uma oração que nos aproxima de Deus. Mas nós temos que transformar essa oração em nossas vidas. Não adianta, meus irmãos, rezar 2, 3 terços se nós não transformarmos a nossa vida. Cada Ave Maria que a gente reza, a gente sabe que é uma rosa que a gente manda para Nossa Senhora. E muitas vezes, meus irmãos, nós estamos rezando a Ave Maria, mas nosso pensamento está longe, está em outras coisas. Quem sabe nós estamos mandando uma rosa despedaçada para Nossa Senhora? E outra coisa, e nós não estamos cumprindo a nossa obrigação com os nossos irmãos, Eu não coloco em prática. Eu rezo, mas eu falo mal das pessoas, eu denigro a imagem dos outros. Meus irmãos, e nesse Evangelho, nós somos convidados a olhar de que maneira nós estamos rezando. Deus sempre atende os nossos pedidos,
Só que temos que levar em conta a forma de como rezamos. Será que nós estamos prestando atenção nas palavras que nós dirigimos a Deus? Será que quando somos atendidos nas nossas orações, voltamos e fazemos uma outra oração para agradecer a Deus? Lembra daquela passagem que tem na Bíblia, que fala sobre os 10 leprosos que Jesus curou? Ele curou 10 e só um voltou para agradecer. Jesus fala sobre isso na Bíblia. Muitas vezes rezamos o Pai Nosso e não prestamos muita atenção nas suas palavras. Meus irmãos, a oração do Pai Nosso, ela é universal, ela é rezada em todas as igrejas, porque ela é completa, é tudo aquilo que nós precisamos. Aqui, nessa oração, rezemos por nós, a gente reza pelos outros, reza pelos nossos inimigos, as nossas orações, nós pedimos, nessa oração do Pai Nosso, nós pedimos para os nossos irmãos, para os nossos inimigos. Mas, meus irmãos, precisamos ser humildes. Não adianta ficar inventando palavras bonitas, né? Que a nossa oração seja humilde, que ela seja confiante e que ela seja perseverante, como diz o Evangelho aqui, né? E Jesus mostrou até uma parábola pequenininha que ele fala desse homem, desse amigo, né? Que foi até a casa do outro e pediu pães e de tanto ele insistir, ele atendeu. Então nós temos que ser perseverantes nas nossas orações. Não quer dizer que eu vou rezar hoje, vou receber a graça hoje, não. A gente precisa ter perseverança, precisa ter fé. Quando a gente reza o Pai Nosso, a gente reza assim: Pai Nosso, não é o meu, não é o seu, é o nosso que está no céu. Santificado. Santificar. O que é santificado? Pedir que o nome de Deus seja tratado com reverência e respeito, reconhecendo sua santidade e glória. Venha a nós o vosso reino. Um reino onde Ele governa com amor, justiça, sem sofrimento. É esse reino que nós estamos pedindo, aqui na terra como no céu. Nossa vida vai continuar também no céu, dependendo, claro, das nossas ações aqui na terra, né? O pão nosso de cada dia nos dai hoje, porque não sabemos o nosso futuro. Pensamos para hoje, só para hoje. Às vezes a gente pede coisas que não é bom para nós. Deus sabe, né? Quando a gente fala, seja feita a sua vontade aqui na terra como no céu, seja feita a vontade de Deus nas nossas vidas, porque nós muitas vezes não sabemos nem pedir. Então Deus sabe o que é bom para nós. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofendeu. Lá em Mateus 5, versículo de 44 a 48, diz assim: eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e perseguem. Deste modo sereis os filhos do vosso Pai do céu, pois Ele faz nascer o sol tanto sobre os maus como sobre os bons. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Meus irmãos, isso é forte, principalmente nos dias de hoje. Quantas tentações nos rodeiam. Precisamos estar em sintonia com Deus a todo instante. Somos fracos, pecadores, e precisamos que Deus nos livre das tentações. Então, meus irmãos, peçamos a Deus. Peçamos a Deus essa graça de a gente rezar com atenção, sabendo aquilo que a gente está falando. Nós vivemos, meus irmãos, em momentos turbulentos, com muito barulho ao nosso redor, com uma pressa até daquilo que nós nem sabemos. Tudo isso cria uma dificuldade para nós nos conectarmos com Deus e ouvir suas respostas ao nosso clamor. Então, meus irmãos, quando a gente for rezar, que nós prestemos atenção nas palavras que nós falamos e coloquemos, né, essas orações na nossa vida, no dia a dia, para modificar a nossa vida. Nós precisamos nos converter, nós precisamos nos tornar pessoas melhores. Peçamos ao Pai, mais do que pedir, Senhor. Queremos agradecer por ter nos enviado o vosso Filho Jesus Cristo, nosso Salvador, que é o caminho, a verdade e a vida. Amém? Amém.